Achou? Apocalipse 6. Apocalipse capítulo 6. Os selos. O cara que fala bonito, hein? Ó, gente, esses selos, o que eles são? Eles são como se fosse uma carta legal. Tipo, quando o selo é aberto, o selo geralmente era, na antiguidade, uma carta selada pelo governo, geralmente era para promulgar uma lei, que quando aquele selo fosse quebrado, a carta fosse aberta e lida ao povo, aquela lei estaria em vigor, tá? Então esse era o costume da antiguidade. Então aqui, esses selos, eles são como se, por exemplo, Deus, ele tem 7 selos, e quando ele abre o selo, aquilo do qual trata aquele selo, aquela mensagem, aquela, vamos dizer assim, aquela sentença, na verdade é isso, é uma sentença, é uma coisa que vai entrar em vigor, que vai começar a acontecer. Quando ele abre, então aquilo começa a se desenrolar, começa a acontecer. Então o livro de Apocalipse tem uma sequência de 7 selos, tá? O que eu vou falar mais é sobre o 6º mesmo. Mas eu vou dar uma passadinha rapidinho nos primeiros, para vocês entenderem a sequência, tá? Versículo 1. Oi? Versículo 6:1, Apocalipse 6:1. Na verdade, era interessante vocês lerem o livro de Apocalipse, entende? Era interessante vocês lerem, para vocês entenderem, tá, para você ter uma certa sequência, porque o Apocalipse ele é uma sequência, ele vem numa sequência. Desde o primeiro capítulo. Isso, ele vem numa sequência. Aí vem os selos, aí vem as trombetas, aí vem as taças, aí vem os juízos, aí vem o juízo final, é tudo uma sequência. É interessante vocês lerem o livro de Apocalipse. Isso aqui é a parte dos selos, tá? É a primeira sequência de sentenças que Deus pronuncia sobre a humanidade, tá? São o início dos juízos sobre a humanidade. Por que a humanidade vai ser julgada? Porque a humanidade rejeitou a Deus, na sua maioria, rejeitou a Deus e está vivendo uma vida de pecado, de rebelião contra Deus. Tá? O Evangelho tem sido pregado às pessoas, mas a maioria tem rejeitado. Entende? Lembra a questão do zombar de Deus? Não, eu não preciso disso. Não quero saber disso. Depois eu me preocupo com isso. Você anuncia o Evangelho para a pessoa. Quando você anuncia o Evangelho para a pessoa, não é para ela pensar no que ela vai fazer. Você anuncia para ela decidir em relação àquilo que está sendo anunciado, porque é uma coisa importante. Na verdade, é vital para ela aquela mensagem. A mensagem do Evangelho é uma mensagem vital para a alma do ser humano. Quando a pessoa rejeita, despreza, ou não, depois eu me preocupo com isso, então a Bíblia chama isso de zombar de Deus. Então isso vai ter uma consequência. E a consequência já está acontecendo, gente. As cenas que vocês viram aí são terremotos. Olha, foi uma quantidade assim absurda de terremotos num curtíssimo espaço de tempo, num período de uma semana, 4.000 registros de tremores. O maior deles foi de 7.1, né, que causou esse... Você vê a piscina, a água da piscina. Enche uma bacia d'água e faz isso. O que acontece com a água? É o mesmo que aconteceu com a piscina, gente. É a terra simplesmente fazendo isso. Olha que coisa... E isso foi uma intensidade... Até a escala 7 é considerada uma intensidade moderada. Chegando 8, 9, 10, 11, aquilo
Aqui o chão já racha e já abre, já engole tudo. Esse Big One que ele falou aí é um terremoto que os cientistas estão prevendo que vai atingir a Califórnia e vai dividir os Estados Unidos, vamos dizer assim, da parte que se diz aqui, na parte onde que nasce o sol. Leste, tipo o leste dos Estados Unidos, ele vai ser dividido. A parte da Califórnia, onde está Los Angeles, São Francisco, onde tem lá os estúdios de Hollywood, aquilo vai tudo para o mar, vai tudo para o oceano, aquilo vai ser rachado, entende? Vai tudo para o mar. Isso aí não é fantasia, isso é científico. É como ele falou, não se trata de se vai acontecer, se trata de quando. E está próximo. E está próximo de acontecer, porque a tendência agora é isso aumentar a intensidade, a quantidade de terremotos e cada vez mais intensos. Tá? E isso, gente, vai atingir o mundo todo, não vai ser só lá. É aquela questão das placas tectônicas. Né? Aquilo vai atingir o mundo todo. Elas estão se mexendo já, com essas coisas, elas estão se Entende? mexendo, elas vão ter um nível de... Também que no Brasil não acontece isso. Mas o Brasil, ele pode não ter o terremoto em si de abrir o chão por trás dele, mas o Brasil está totalmente exposto a tsunamis. Tsunamis. Porque nós ficamos no meio de 3 placas tectônicas. Eu dei um estudo desse, está até na internet. Nós estamos no meio, nós temos uma placa acima, perto do México, uma placa próximo da África e abaixo. Então, quando essas placas mexerem, elas vão mexer aqui, aqui e aqui. A gente está aqui. A Terra vai abrir e vai criar os tsunamis, vai criar. O mar vai engolir várias partes. Por exemplo, tem um vulcão que está prestes a entrar em erupção na Espanha, eu esqueci o nome agora. Se aquele vulcão entrar em erupção e ele for jogado para o mar, eu vou explicar que isso aí está na Bíblia, que vai acontecer essas coisas, de montanhas se moverem dos seus lugares, entende? E ele for para o mar, vai levantar uma onda de no mínimo 500 metros, que vai chegar aqui no Brasil, vai arrasar com a costa brasileira, do Atlântico, e pode avançar até o meio, até a metade do país, tipo Minas, São Paulo. Então vai pegar o São Paulo inteiro. Minas, São Paulo. As litorâneas vão desaparecer. Ela vai vir pelo Nordeste, ela vai pegar do Nordeste e vai descer. A Amazônia fica perto da primeira. Entende? Então, teve um homem, um pastor, chamado Samuel Dotorian, ele já faleceu. Ele teve uma visão nos anos 70, que o pessoal considerou essa visão uma loucura. Ele viu a Amazônia toda coberta de água, toda submersa no oceano, a parte central, Amazônia e o centro-oeste, Mato Grosso, todo. Diz que o Atlântico vai se ligar ao Pacífico. Vai tomar toda essa parte do Brasil. O Brasil vai ser dividido pelo oceano. Entende? Foi uma visão que ele teve nos anos 70. Entende? E vai acontecer por quê? Porque Mateus 24 fala: os homens desmaiarão de terror pela expectação das coisas que sobrevirão ao mundo e pelo bramido do mar e das ondas. Quer dizer, o mar se tornará um objeto de terror. Hoje as pessoas vão para o mar para se divertir, mas daqui a algum tempo elas vão olhar para o mar como um objeto, como
aquilo vai causar terror nas pessoas. Isso a Bíblia diz. Os Olha homens, quem mora alguém mora dos lados. diz que os homens desmaiarão de terror por causa da expectação, quer dizer, da expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo e pelo bramido do mar e das ondas. O bramido do mar e das ondas vai infligir terror, porque vai causar muita destruição. O Brasil disso não vai escapar, não. Os tsunamis. Vai ter muitos tsunamis monstruosos, devastadores, vão atingir o Brasil quando isso começar a acontecer, quando isso começar a piorar. Se a gente já não está bem Entende? financeiramente, vai... Então vamos lá. O primeiro selo fala assim: vi quando o cordeiro abriu um dos 7 selos. Esse selo ele foi colocado, ele estava na mão de Deus. Esse livro com 7 selos estava na mão do Pai, né, do trono, e o cordeiro foi e tomou das mãos do Pai, daquele que está sentado no trono, para abrir os 7 selos, porque só ele tinha a dignidade de abrir aqueles selos, né? Porque ele foi morto com seu sangue, comprou para Deus que procede de todo povo, tribo, língua e nação. Tá? Isso aí está nos capítulos anteriores. Tá? Vi quando o cordeiro é Cristo, tá? Abriu um dos 7 selos, e eu vi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem, vem. Vi então, e eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Muita gente diz que esse cavaleiro é Cristo. Não é. Não é Cristo. Quem está abrindo o selo é Cristo. Esse cavaleiro é o anticristo. Tá? Porque ele vem como se fosse Cristo, como se fosse uma coisa boa, como se fosse uma coisa... ele vem num cavalo branco, né? Como se fosse uma coisa boa, um benfeitor, mas ele é falso. Ele é o anticristo. Ele tem um arco, né? E o arco ele atinge pessoas individualmente. Quer dizer, esse homem ele vai trabalhar na política, né? Na geopolítica, né? Nos bastidores, e vai atingir pessoas. Qualquer pessoa que o estiver atrapalhando, que estiver se colocando como obstáculo para que ele reine, para que ele venha a se tornar o governante mundial. Tá? Então esse cavaleiro é o anticristo. Ele vem no cavalo branco e ele saiu, né, foi lhe dado uma coroa, quer dizer, ele será investido de autoridade. E ele vai vencer, ele vai, nas suas primeiras estocadas, ele vai alcançar muitas vitórias, ele vai chegar no topo, tá? Ele vai ser um vencedor, no sentido humano, né? No sentido do mundo, né? No sentido mundano. O segundo selo, abriu o segundo selo, eu ouvi o segundo ser vivente dizendo, vem, e saiu outro cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Esse é o crescimento da violência. Não só a violência de guerras, mas a violência urbana. A violência urbana vai alcançar níveis apocalípticos. Né? Como eu falei, né, na última aula, eu falei sobre a iniquidade, né, o multiplicar da iniquidade. A iniquidade ela se expressa através de violência. Ela não só através de indiferença ou de maldades com as pessoas, mas através de muita violência. Então o mundo se tornará um mundo extremamente violento. Quer dizer, essa espada simboliza o quê? Muita violência, muita morte por violência. Muita morte, muitas pessoas serão vitimadas pela violência. E isso já está em curso, já está em andamento. Isso já não está. Né? Morre mais gente nos morros do Rio de Janeiro do que morreu na Guerra do Golfo. Entende? Na guerra lá do Saddam Hussein. Morre mais gente lá diariamente do que morria diariamente naquela guerra. Já tem uma guerra acontecendo, uma guerra urbana, até, né, pelo controle do tráfico, pelo controle do tráfico de drogas, né?
Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizendo: Vem, vem. Então vi, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro era com uma balança na mão. E ouvi uma, como que voz do meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Isso simboliza o quê? Caos econômico. Inflação chegando a níveis tipo que a gente nunca viu antes, quer dizer, sem precedentes. Hoje você compra um saco de 5 quilos de arroz por quanto? Uns 12? 12, 15 reais. Já fez compra, então nem sabe o valor. Imagine numa situação de fome ou numa situação de escassez. Para quanto você acha que vai 1 quilo de arroz? 100 reais? Não. 100, 200 reais. Sim, vai estar lá em cima. Só a pessoa que tiver muito dinheiro que vai conseguir se alimentar. Um saco de arroz de 5 quilos vai custar o quê? 200 reais. É mais ou menos... Essa medida que é apresentada aqui era uma medida dos tempos antigos, mas ela representa mais ou menos isso. Entende? Um saco de arroz que hoje custa 15 reais vai custar 200 reais, vai custar 300 Ele reais. explica, ó, meio quilo de trigo custa o que você ganha num dia inteiro de trabalho. Meio quilo de trigo. O trigo faz as coisas, né? E um pacotinho de trigo, um pacotinho de farinha agora, sei lá, acho que é uns 4 reais, 5 reais. É como se isso fosse um dia inteiro de um trabalho. 1 quilo de feijão é 6 reais, ele vai custar o quê? 200, 150, é isso. É um tipo de inflação nesse nível. É um absurdo, vai se tornar um absurdo. Então vai acarretar fome, vai acarretar... Né, isso vai vir, isso está para acontecer... Entende? Os economistas estão prevendo aí uma quebra geral vamos dizer, da economia mundial, das bolsas. Isso aí está previsto também. Assim como os cientistas preveem os terremotos, as intempéries da natureza, os economistas também estão prevendo aí para o futuro uma quebra geral. Aqui no Brasil nós estamos com o quê? 14 milhões de desempregados. Desde que Bolsonaro assumiu, mais 1,5 milhão de desempregados no mercado. Ele não diminuiu o desemprego, aumentou. Entende? Estava na faixa dos 12 milhões, né? 13, agora já está com 14,5, já indo para 15 milhões de desempregados aqui no Brasil. Então a coisa já está acontecendo. O quarto selo, quando o cordeiro abriu o quarto selo, ouviu a voz do quarto ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno o estava seguindo, e foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, com a mortandade por meio de feras da terra. Então quando abre esse selo é liberada uma ação que vai gerar muita morte por espada, muita morte por espada aí por violência, por fome. Você vê que aí o terceiro selo abriu, arrebentou com a economia mundial. Então no quarto selo muita gente vai morrer de fome, tá? E por doenças, né? E pelas feras da terra. Sei lá, de alguma maneira os animais vão se voltar contra os seres humanos. Né? Vai haver, não sei, algum tipo de fenômeno tal que vai acontecer com os animais, talvez pela fome também, pela matança, pela falta. Os animais vão se voltar contra os seres humanos. Isso numa escala, isso aqui é Apocalipse, gente, é a escala apocalíptica, quer dizer, a coisa vai ser grande demais, tá? Quinto selo. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro,
não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca, e eles disseram que repousasse ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e dos seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Esses mortos são aqueles que estão morrendo agora. Está tendo muita morte de cristãos aonde? Nos países muçulmanos. Isso não aparece na mídia, mas é uma perseguição violenta nos países muçulmanos. Se vocês entrarem em sites de grupos de missões, de missionários, eles dão o balanço de pastores sendo mortos, padres também, cristianismo no geral, tá? Na Rússia, como houve aquela abertura política, tal, a coisa está mais amenizada, mas na China, na Coreia do Norte, estão sendo violentamente, a perseguição está sendo violenta contra a igreja. Os países asiáticos, na Índia, existe uma perseguição violenta contra cristãos, tá? Na Indonésia, e tem nos países africanos, que estão, muitos países africanos estão sendo islamizados, né? Estão passando para Maomé. Então eles estão também perseguindo a igreja. O comunismo, o islamismo, eles odeiam o cristianismo. Quando eles entram e conseguem dominar a política de um determinado país, uma das primeiras coisas que eles fazem é proibir o cristianismo. É queimar bíblias, queimar literatura cristã e perseguir e fechar igrejas e fazer leis, né, de prisão, de morte, de execução de cristãos. Líderes começa pelos líderes e vai também para o povo cristão, os membros, os cristãos de uma maneira geral. Começa sempre pelos líderes. Depois vai, e isso está acontecendo já em mais da metade do mundo. Muita gente está morrendo por ser cristão. Isso aí não aparece na mídia, não aparece porque existe uma tendência da mídia de evitar o que eles chamam de islamofobia, né? Islaminofobia, alguma coisa assim, né? Porque o islâmico é tido como aquele terrorista que vai, que mata, que se enche de bomba e entra num lugar, entra numa escola e mata todo mundo, entra num metrô e mata, jogou aqueles aviões lá no World Trade Center. Então, existe uma campanha de políticos socialistas que estão em todo o mundo para evitar a islaminofobia, eu acho que é isso. Assim como a homofobia também, né? Então, é tudo para quem, né, estão apregoando que o islamismo é uma religião de paz, que o islamismo é só um ou outro extremista, mas tudo mentira. O Alcorão tem mandamentos para se matar os infiéis. Tá? Tem trechos do Alcorão que é onde existe mandamento claro para se matar os inimigos de Alá, os inimigos de Maomé. Tá? Então, e Maomé era um homem que odiava os judeus e odiava os cristãos também. Tá? Então ele escreveu o seu Alcorão e no seu Alcorão existe um discurso permanente de ódio. A compreensão, o amor entre eles. Para o resto do mundo, os infiéis, se não quiser ser islâmico, morte. Ou você se torna islâmico ou então a gente te mata. Isso é o que o Alcorão ensina. Tá? Então existe uma perseguição violenta acontecendo no mundo, e esses mortos aqui que aparecem no quinto selo já são os que estão sendo mortos nessa perseguição. Então aqui, o que é dito a eles aqui? Que eles repousem, eles pedem que o Senhor faça justiça. Julgue o nosso sangue dos que habitam sobre a terra. O Senhor diz para eles, tenham um pouco mais de paciência, porque ainda o número
dos que vão morrer ainda não terminou, porque aí vai ter a grande tribulação. Quer dizer, na grande tribulação essa perseguição vai aumentar, ela vai ser praticamente mundial. O cristianismo vai ser proibido no mundo todo. Entende? Não sei se vocês já repararam como existe por meio da mídia, por meio da mídia, vamos dizer assim, organizada, da mídia aberta, como existe uma campanha contra o cristianismo. Você vê, no último carnaval teve aquela encenação lá de uma das escolas de samba, do diabo dando uma surra em Jesus. E depois daquilo lá, foram para onde? Foram para a Globo, para a Rede Globo, para falar sobre aquela encenação. A Rede Globo deu total cobertura àquela palhaçada. Entende? E a ideologia de gênero. O ano passado, retrasado, teve as exposições lá onde os símbolos cristãos estavam sendo execrados, né? Pessoas urinando em cima de cruzes, defecando em cima de símbolos cristãos, entende? Desenhos representando pedofilia, essas coisas, exaltando o homossexualismo, exaltando a comunidade LGBT, entende? E é isso aí. Existe, por exemplo, só para vocês terem uma ideia da hipocrisia do movimento LGBT. Eles não dizem uma palavra sobre o islamismo. E o islamismo é o regime mais homofóbico do mundo. O homossexual na sociedade islâmica, ele é condenado à morte. Entende? Eles não falam nada sobre o islamismo, gente. Até apoiam. E o islamismo, quando ele se torna, quando ele assume o poder num determinado país, ele promove leis puramente homofóbicas, de desprezo para matar os gays. Gays, para eles, tem que morrer, tem que matar. E eles não falam nada. Mas contra os cristãos, contra a Bíblia. Teve outro lá num festival ano passado, chamou Jesus de bicha, lá, um cantor, um ator, sei lá, num festival lá que teve lá no Nordeste. Aí veio a Daniela Mercury, apareceu na televisão defendendo o cara. Liberdade de expressão, tal. O cara chamou Jesus de bicha. Então é isso, gente. A luta é espiritual, ela não é uma questão ideológica, política, ela é espiritual. É contra Cristo mesmo, é contra o cristianismo. Quem o diabo tem interesse em exterminar da terra é o cristianismo. Entende? E por fim aqui o sexto, né? Que aí trata diretamente do que a gente estava vendo aí. Ó. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo, sobreveio um grande terremoto. Esse terremoto ele será mundial. Ele vai gerar aqueles tsunamis todos que eu falei, tsunamis monstruosos, tá? O sol se tornou negro como saco de crina e a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra como a figueira quando abalada por um vento forte deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e tudo escravo e tudo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da sua ira, e quem é que pode subsistir? Quando esse selo for aberto, a porta da graça se fecha. Aí Jesus se torna
Não, aí ele vem para julgar. Porque aí ele vai manifestar o que? A sua ira. Quando Jesus entrou no templo e viu os cambistas, os vendedores, o que ele fez? Destruiu, desmontou. Desmontou as mesas, destruiu, virou as mesas, tá? E começou a chicotear os vendedores com uma zorraga. Essa é a ira do Cordeiro. É esse o perfil que será mostrado depois. O tempo da graça acaba. E aí começa no 6º selo, começa a grande tribulação. Aí começa a acontecer tudo. Você acredita que a gente não vai estar mais, né? Eu acredito que o arrebatamento da igreja, ou vai ser um pouco antes disso, ou vai ser enquanto isso estiver acontecendo. Tá? Muitos profetas aí, tanto nos Estados Unidos, como até aqui no Brasil, tiveram visão de o arrebatamento acontecendo, a onda vindo lá e de repente a pessoa vai glorificar e sobe. Então pode ser que aconteça durante o desenrolar, que vai ser um cataclisma global, tá? Um terremoto, né, mundial. O livro de Mateus, no capítulo 24, diz que as potências do céu serão abaladas, quer dizer, eu falei aqui sobre o Nibiru, né? Lembra? Quando ele chega, né? Então ele vai mudar o aspecto do céu, o céu vai... as potências, quando a Bíblia fala de potências do céu, ele está falando do sol, da lua e das estrelas. Então essas potências, porque o sol é uma potência, né? A lua é outra potência, as estrelas são outras potências. Por quê? Porque elas não são abaladas, nada os abala, elas estão lá, mas vai chegar um momento que elas serão abaladas. É Mateus 24? Em Mateus 24, tá? É versículo 1. As potências do céu serão... Não sei se eu não lembro agora Lê o exatamente qual capítulo versículo. todo, ele fala Tá? As bastante potências do céu serão abaladas, quer dizer, a potência do sol, da lua e das estrelas. O sol vai apagar. Essa lua vermelha pode não ser essa lua que a gente conhece, pode ser uma lua do Nibiru, alguma lua que diz que o Nibiru ele é vermelho. Então ele pode de repente passar e afastar a lua para lá e tal, e parecer aquela bola vermelha no céu. Não sei, isso é só apenas uma conjectura, não sei. E depois o céu vai retirar-se. O que isso significa? Escuridão. O período da grande tribulação vai ser um período de escuridão. Não vai ter mais esse céu azul de nuvens que a gente vê todo dia. Será um período de escuridão e cinza. Quer dizer, será um período extremamente, assim, vamos dizer assim, o aspecto da Terra, aquela destruição toda tal. As pessoas vão olhar para o céu, mas não vão ver o sol, não vão ver aquele azul, não vão ver aquelas nuvens, não vão ver nada disso. Vão ver uma coisa acinzentada ou então escura, bem escura. Durante toda a grande tribulação, o céu é como se o céu, né, que a gente conhece hoje, o céu azul, tal, a noite estrelada, isso vai acabar, vai retirar-se. E vai vir apenas aquela escuridão, aquele cinza, aquele preto, aquele cinza escuro. Ninguém vai mais olhar para o céu e se admirar. Porque você sabe, né? É extremamente calmante para o ser humano sair num dia ensolarado, ver o céu, ver a lua. Aquilo parece que faz bem para o ser humano. Então aquilo não vai existir na grande tribulação, vai ser tirado. É a escuridão. Durante o dia aquele acinzentado, aquela coisa cinzenta, e à noite aquela escuridão, aquele breu. E as estrelas caindo do céu aqui provavelmente são meteoros, né? Provavelmente são pedras que vão cair lá de cima. Tá? Então tudo isso vai acontecer de uma vez. Então aqui
esse aqui seria a abertura, o prelúdio da grande tribulação. Então eu acredito que o arrebatamento acontece pouco antes disso ou no início disso, quando estiver começando, aí acontece o arrebatamento da igreja. Tá? Então eu mostrei aquele vídeo para vocês verem que está acontecendo. Já está acontecendo e eles estão prevendo para rapidamente isso se concretizar. Tem uma parte do Apocalipse da entender que os cristãos vão mudar.